Então, bora começar aí, né? Então, dar continuidade ao evento que vocês já começaram, falando sobre uma pauta super especial, né? E já começo com essa pergunta: o que nos torna únicos? E como que a gente pode inflamar a nossa cultura organizacional? Como que a gente pode utilizar a nossa cultura ao nosso favor para potencializar cada vez mais os nossos resultados? Mas antes de começar a pauta de fato, queria me apresentar, então, aí oficialmente, que as meninas já me apresentaram, mas falando um pouco mais sobre mim. Então, prazer, eu sou o Thales. Esse ano eu estou como diretor de desenvolvimento das instâncias da Brasil Júnior e também como guardião da FEGENG, guardião da Maré Vermelha. Então, muito feliz de estar acompanhando toda a rede mineira nesse ano, um pouco mais de perto. E, enfim, né, acho que esse aqui é um ponto de contato que a gente está tendo e com certeza a gente vai se encontrar cada vez mais ao longo do ano. Mas falando um pouquinho sobre mim, eu tenho 22 anos, eu sou do interior de São Paulo, eu sou quase economista, falta um pouquinho aí para eu estar me formando, e faço parte do Movimento Empresário Júnior desde 2016, ou seja, desde que eu entrei na faculdade, e aí já estou praticamente no meu sexto ano de Movimento Empresário Júnior. Eu fiz parte da Econômica, que é minha J de origem, fui presidente do Núcleo Unicamp, fui líder de expansão e presidente do Conselho da FEGESP, e esse ano estou aí como parte, né, da Brasil Júnior. Eu sou apaixonado por educação e formação de lideranças, e descobri isso dentro do Movimento Empresário Júnior, dentro do meu processo de desenvolvimento aqui dentro. E hoje, né, cada vez mais acredito que é por meio de pessoas que podemos realizar grandes transformações socioeconômicas. Então, é por meio da transformação dessas pessoas, é por meio da educação dessas pessoas que a gente consegue aí realizar micro revoluções, né, em todo o nosso sistema e, a partir disso, ter grandes transformações socioeconômicas. Mas antes da gente começar a pauta de fato, queria propor uma dinâmica para a gente aquecer e entender um pouco mais sobre o assunto do que a gente vai estar falando aqui hoje, beleza? Então, eu não consigo ver vocês, mas eu vou conseguir ouvir vocês de alguma forma, né, por meio de palavras. E a gente vai usar para isso o Miro não, o Mente. Mas primeiro, antes de começar, quero fazer essa seguinte pergunta: o que torna Minas Gerais único? Pensa um pouquinho, um minutinho para vocês pensarem o que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em Minas Gerais, quando vocês pensam no estado de vocês. Qual é a única coisa, o que torna, né, o estado de vocês único? Pensem um pouquinho com vocês, anotem em algum lugar do lado, aí no Moleskine, no celular, enfim, né, no computador, para vocês não esquecerem o que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em Minas Gerais. Passado esse minutinho, pedir para vocês entrarem nesse Mente aqui. Então, mente.com, o código é 5260475. Entende esse código? E responda essa pergunta para mim. O que torna Minas Gerais único para vocês? Vamos ver como que estão as respostas. O código está aqui em cima, caso alguém tenha perdido. 5260475. Atualizar aqui, vamos ver se já começa a vir. Cinquenta e dois 60475, código. Boa, começou a vir aqui já. As pessoas, uai, pão de queijo, diversidade cultural, trem, comida, montanhas, cultura, diversidade, acolhimento das pessoas, os próprios mineiros, hospitalidade, patrimônio. Podem mandando. Empatia, sotaque, aconchego, povo acolhedor, Ouro Preto, gastronomia. Muito bom. Sotaque, cafezinho, jeito acolhedor. Qualidade de vida, o que mais? Sinergia, receptividade. Muito legal, ó, tá enchendo bastante aqui. Mas, enfim, acho que enquanto vocês vão escrevendo, não vem de palavras vai se formando, a gente já consegue perceber, né, alguns pontos bem específicos, assim, né? Então, para vocês, o que torna Minas Gerais único é a própria cultura, é o pão de queijo que a gente sempre fala, é a história que o estado tem,
é o carisma, a hospitalidade, o acolhimento das pessoas, são os próprios mineiros, né? O sotaque, a alegria, a tradição, enfim, as montanhas, tudo isso, né? O I sou, né? A expressão, né? O jeito de falar, tudo isso é o que hoje para vocês torna Minas Gerais único. Então esse é um traço, né? De quando vem Minas Gerais na nossa cabeça, é o que a gente pensa assim de primeira, é o que a gente vai estar correlacionando assim com o estado e com o povo, né, que vive dentro desse estado. Podem acabar de responder, que isso aqui vai ficar marcado para vocês depois do final. E a gente vai dar sequência à nossa dinâmica por uma segunda pergunta. Hoje, o que torna o núcleo vertentes único para vocês? Então, o que torna fazer parte desse núcleo, dessa rede, desse contato com outras empresas juniores único? Qual o traço, né, que mostra isso? Qual a parte da comunicação? Enfim, né, habilidade torna o núcleo vertentes único? E aí, de novo, vou dar um minutinho para vocês pensarem um pouquinho, mais alguns segundinhos no caso. E tenta pensar muito no sentimento que vocês têm, fazendo parte do núcleo, o que vem à cabeça de vocês quando vocês lembram dele, quais palavras assim mais saltam aos olhos de vocês. E enquanto vocês vão pensando, quem já pensou, entra nesse outro link do Mente aqui, esse outro código, 1799 1123, e responde essa pergunta para mim lá também. Então, 1799 1123 é o novo código do Mente. Vou abrir aqui. Quem perdeu esse aqui. 1799 1123. O que torna para vocês o núcleo vertentes único? Que remete o núcleo vertentes para vocês? Começou a vir já. Faísca, oportunidade, união, aprendizado, determinação, proximidade, inconformidade, parceria, igualdade, companheirismo, aprendizado, paixão que inflama, reconhecimento, crescimento conjunto. Pode ir mandando. Está com 78 respostas por enquanto. Geoconsultoria, maior do Brasil. União, aqui bem em destaque. Comprometimento, ômega, fazer a diferença, faísca de novo, network, sonho, enfim, né? Enquanto vocês vão mandando aí, já tem algumas palavras, né? Algumas frases que vão se destacando aqui no meio, né? Então, união, conexão, sinergia. Então, traços mesmo da característica que vocês têm como rede, né? Dentro do núcleo. Paixão que inflama, faísca, chama, tudo, né? Que está relacionado com a comunicação e a cultura que vocês têm. Mas também, né? Integração, resenha, acolhimento, empolgação, então toda a energia que vocês transmitem, fazendo parte, né, do núcleo vertente, fazendo parte dessa rede, né, tendo aí essa característica. Muito bom, galera, pode acabar de respondendo aqui, quem ainda não respondeu, e a gente vai para a nossa terceira e última pergunta dessa dinâmica, que é, o que hoje torna a sua EJ única? Então, qual é o traço, assim, né, da característica, como se, sei lá, se a EJ fosse uma pessoa, qual seria o traço da personalidade dela que tornaria ela única hoje? Quando vocês pensam na EJ de vocês, o que vem à cabeça? O que remete, o que relembra para vocês? Então, novamente, pensem por um minuto, anotem o que vem à cabeça de vocês, o que vocês acham que faz sentido e vão pensando, que a gente vai compartilhar também, logo menos, mais alguns segundinhos para vocês. Então, aquela característica, aquela fala, aquela ação, aquela postura, enfim, né? Tudo que esteja relacionado a isso, o que vai tornar a sua EJ única? Então, que você vai ver isso, vai lembrar, essa é a minha EJ. Boa. Então, para quem já pensou, novamente, nosso terceiro código do Mente é esse aqui, 6554-2305. Então, 8 numerozinhos aí para vocês colocarem. Eu já vou abrindo aqui também.
Então, para quem não pegou esse aqui, 6554-2305. E aí já surgiu um inconformismo aqui. Confia no bacon, ideal união, orgulho, família, dedicação, nosso diferencial, comprometimento, legado, vontade, alto impacto, vai lá e faz, amizade, vulnerabilidade, melhoria contínua, família, transbordar. O que mais? Mandem mais algumas aí. A gente fechar aqui. Voando alto, carinho, ousadia, inconformismo, força, orgulho de ser, enfim. Estão surgindo várias palavras aqui, né? A gente já vai vendo algumas no meio, podem mandar mais, é muito importante. Mas alguns pontos que eu quero destacar, assim, né? Então, primeiro de tudo, união surgindo novamente, então já percebe que, novamente, assim, né, o conceito de união, de unir um grupo, ele está muito forte quando vocês pensam em núcleo, quando vocês pensam na EJ, quando vocês pensam no estado de vocês. Mas, além disso, né, outras características, né, orgulho, diferencial, amizade, inconformismo, enfim, força, que são pontos, assim, muito fortes, assim, também que surgem, mas também conceitos até, ou, enfim, como se fossem piadas internas, mas até palavras que remetem à própria cultura da EJ, né? Então, aí tem esse confia no bacon, não sei o que é, mas espero que seja aí alguma coisa relacionada à EJ. Tinha também orgulho de ser equipe, que mais? O transbordar mesmo. Enfim, todos os pontos, assim, que são mais intrínsecos, né, à empresa júnior, que são mais intrínsecos à realidade de vocês. Muito bom, galera. Podem continuar mandando que ainda não mandou. Então, a gente tem aqui 164 respostas, 132 núcleo vertentes, e em Minas aqui 190. Muito massa vocês irem mandando. E toda essa dinâmica para a gente aquecer sobre o tema é muito para a gente falar, né, sobre o que a gente sobre o que eu vim aqui falar hoje, que é um pouquinho sobre cultura organizacional. E aí, o que tudo isso tem a ver com cultura, né? O que essas palavras, essas frases, essa pergunta que eu fiz, né? O que torna tal coisa única tem a ver com cultura? Acho que antes de responder essa pergunta, é muito importante a gente entender o conceito mesmo de cultura. O que significa cultura, né, por trás. E cultura nada mais é que um conjunto de costumes, normas e valores que um grupo ou uma sociedade possui. Então, são algumas características, são algumas definições que um grupo ou uma sociedade define e que aquilo vai definir a pessoa, né, por própria característica. Mas o que tudo isso tem a ver com cultura? Tudo isso tem a ver com identidade. Então, cultura nada mais é do que uma identidade, é uma forma de você se portar, uma forma de você se expressar. E identidade, né, uma identidade cultural, são características próprias ou exclusivas que se podem diferenciar pessoas, animais, algo da biologia, plantas, etc. Assim, né? Então, uma identidade é algo que a gente usa para diferenciar um grupo de outro grupo, para a gente diferenciar uma pessoa de uma outra pessoa, para a gente diferenciar, né, qualquer coisa de outra coisa, assim. E quando a gente está falando de identidade cultural, a gente está falando muito sobre o que nos diferencia do resto, né, o que nos diferencia das outras coisas. Porque algumas características em comum todos nós vamos ter aqui, principalmente porque a gente trabalha em rede. Mas a gente também precisa identificar aquilo que nos diferencia das outras pessoas, dos outros grupos, para que a gente use isso como nosso principal potencializador. E aí, dando sequência na pauta, eu trago outra pergunta, né? Então, o que leva a EJ a atingir melhores resultados hoje? E a gente vai falar um pouco sobre isso agora, né? Sobre resultados, sobre o que isso tem a ver com a temática principal, sobre a cultura. Toda essa pauta ela foi baseada em um estudo da Harvard chamado Cultura Corporativa para o Líder. E eu trouxe algumas citações assim desse estudo que vão deixar bem mais nítido assim, né, o conceito que a gente quer colocar por trás. E a primeira citação que eu trago é essa daqui. Liderar pela cultura pode estar entre as poucas fontes de vantagem competitiva sustentável de que as empresas dispõem atualmente.
Os líderes bem-sucedidos não olharão mais a cultura com frustração, mas, ao contrário, poderão utilizá-la como ferramenta fundamental de gestão. Ou seja, a cultura, até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, ela não era vista como um ponto potencializador de algo. Ela era até vista como algo frustrante, né? Porque era muito difícil de você desenhar uma cultura de fato para a sua organização. Mas hoje, ela é vista como uma grande vantagem competitiva sustentável. Então, você ter uma cultura organizacional bem definida e bem clara, torna você mais competitivo, torna a sua empresa júnior, torna a sua rede mais competitiva frente a outras. E aí, para deixar isso mais claro, eu trago aqui para vocês esse framezinho, né? Que tenta, né, de alguma forma, deixar mais ilustrativo esse conceito da força que uma cultura tem dentro de uma organização. Explicando ele, né, o que a gente tem aqui. A gente tem no centro o time. Então, as pessoas, elas sempre vão ser o centro da questão. Elas sempre vão ser a força motriz, né, de uma organização, porque são as pessoas que movimentam essa organização. Elas são as principais engrenagens. Essas pessoas, elas vão potencializar seu resultado por meio de 3 outras esferas. A primeira delas é a estratégia, então tendo clareza do goal, tendo clareza do ponto final onde vocês querem chegar e como isso é desdobrado ao longo do tempo. Ela vai ser potencializada por meio da gestão, então que é por meio do acompanhamento de indicadores, por meio de um sistema que potencializa esse resultado, que potencializa essa ação dessas pessoas, e por meio da estrutura, que é o que torna fluido, né? Então, a estrutura organizacional, a divisão de cargos, a divisão de escopos, que torna muito fluido o papel de cada pessoa dentro dessa organização. Tudo isso é desenhado pela liderança. Então, por pessoas, né, por lideranças que puxam essa visualização sistêmica de uma organização. Mas nada disso vai ter o seu máximo potencial, nada disso vai ser sustentável ao longo do tempo se vocês não tiverem outro ponto englobando tudo, que é a cultura. Então, a base, a estrutura, a concentração de tudo isso é feito por meio da cultura. A cultura organizacional é o que rege todos os pontos, é o que rege todas as coisas que a gente tem dentro de uma organização. E aí, o que é cultura de fato, assim, né? Então, onde vem esse termo, né? O que ele representa? Como a gente pode tangibilizar isso? A gente pode tangibilizar a cultura, na verdade, só antes de falar sobre isso, a minha referência aqui é o Schein, que é um psicólogo, que ele é referência em cultura organizacional, né? E ele traz para a gente que a cultura ela pode ser vista por meio de 3 esferas. A primeira delas é a esfera mais externa, né? Aquilo que a gente sempre vem à nossa cabeça quando a gente pensa em cultura, porque é a coisa mais padrãozinha assim, que a gente conhece sobre o termo, né? Que são os artefatos, os comportamentos e os produtos. Artefatos, comportamentos e produtos nada mais são do que os elementos tangíveis da cultura. Então, o vestuário, a linguagem, os rituais, as comemorações, as piadas internas. Então, a camiseta da sua EJ, a logotipo da sua EJ, a identidade visual da sua EJ, a forma como vocês se comunicam, a gíria que você utiliza, os ritos que vocês fazem. Então, pô, tem aqui a imersão do meu time, eu sempre faço isso há mais de 2 anos, há mais de 3 anos. Isso é um aspecto cultural, de fato, mas essa é a parte mais externa, né? A parte mais fácil de visualizar. Depois disso, a gente tem as normas e valores. Normas e valores são as filosofias oficiais da cultura e declaração pública da identidade do grupo. São comportamentos que demonstram claramente os valores dos indivíduos. Aqui é uma coisa um pouco mais intrínseca, né? Então é a forma como o indivíduo se compromete, a forma como o indivíduo atua e a postura que ele assume quando ele está, né, representando a empresa júnior. Ou seja, são os valores que vocês têm dentro da organização, a forma como vocês atuam frente a esses valores e a forma como vocês ensinam frente a esses valores. Então, se eu tenho um valor, por exemplo, que fala sobre postura empreendedora, como que eu vou fazer essa característica? Como eu vou colocar esse valor em prática? Então, é realmente algo mais intrínseco, algo mais relacionado à postura mesmo e à forma como você lida com as coisas. E, por fim, né, nossa terceira esfera é a que mais interna que existe, que é muito difícil a gente olhar e que está correlacionada geralmente para culturas mais complexas, culturas mais fortes, mais consolidadas, são as assunções básicas, que são comportamentos e crenças enraizados na mente dos indivíduos, que normalmente são inconscientes. Então, é aquilo que você executa sem você saber que você está executando, por fazer parte da empresa júnior, que você aprende e que você não precisa relembrar disso o tempo todo, porque já se tornou algo intrínseco, já se tornou algo enraizado na nossa forma de atuação.
as assunções básicas são pontos que a gente assume ao longo de um tempo, né? Então, quando a cultura ela já é estabelecida ao longo do tempo, quando ela foi lapidada ao longo do tempo, assim. E é por isso que é muito importante a gente sempre ter um design cultural que estabeleça princípios que são seguidos por um tempo específico, porque senão as coisas elas nunca vão ser enraizadas e a gente nunca vai chegar nessa etapa da assunção básica, que é quando realmente a gente consegue moldar a execução, moldar a postura e moldar a forma de ação, né, das pessoas que fazem parte dessa organização. E aí, indo para o nosso segundo tópico, né, também dessa mesma pesquisa, a gente também a pesquisa também traz que quando alinhada à estratégia e liderança, a cultura forte produz resultados organizacionais positivos. O que isso significa, né? Se a gente for pegar aquele frame que eu apresentei anteriormente, esse daqui, a gente percebe, né, que a cultura é de fato o que vai trazer a cola de tudo, assim. Mas se essa cultura ela não está relacionada com o que vocês querem como estratégia da organização, com o que vocês têm de formação dentro da organização, ela não vai ajudar e as coisas elas não vão ser bem definidas. Então, a cultura ela precisa estar alinhada com a estratégia, precisa estar alinhado com o jeito de executar que a organização tem. Deixando isso um pouco mais tangível. A cultura nada mais é do que a base e potencializadora da estratégia. Então, ela precisa responder à estratégia também, e a estratégia precisa responder à cultura. Ou seja, é uma faca de dois gumes. Então, se você não tem uma cultura forte e estabelecida, a sua estratégia ela não vai ser seguida da melhor maneira. Mas, se você também não tem uma estratégia bem desenhada, bem descrita e com uma clareza de onde vocês querem chegar, a sua cultura também não vai estar bem estabelecida. Ela vai estar levando vocês para outro lugar. Ela vai estar levando vocês para algo que vocês não querem como empresa júnior, como organização que faz parte de uma rede. E aí, para deixar um pouco isso mais claro, né? Então, por que que a cultura importa e por que que a gente precisa sempre desenhar ela, né? Precisa ter muita clareza do que nos move, assim, como organização. Porque esse framezinho, né, ele traz isso muito claro, que é adaptado aqui de Gary Hamel. Quando a gente tem, né, dentro dos pontos assim, da nossa organização, a parte de operações de produtos e serviços que a nossa organização faz são muito fáceis de serem copiados. Então, qualquer outra organização pode seguir o mesmo sistema de gestão que você segue, qualquer outra organização pode seguir o mesmo jeito que você define a estratégia da sua organização, na parte mais de gestão mesmo. Qualquer outra organização pode fazer um produto e um serviço muito similar ao seu. É só olhar para o movimento Empresa Júnior. Hoje, quantas EJs, por exemplo, de administração existem? E provavelmente elas executam projetos muito similares. E está tudo bem esse ponto, assim, sendo que elas estão gerando um impacto muito bom. Mas essas são coisas mais fáceis de serem copiadas. Enquanto a estratégia e principalmente a cultura, ela é muito mais difícil de ser copiada, porque é um aspecto individual, né? Um ponto exclusivo dessa organização. Até remetendo um pouquinho do que a gente falou mais cedo, a primeira parte assim, né, do conteúdo que eu trouxe para vocês, a cultura está correlacionada com identidade. E identidade é uma coisa única. Então, hoje, ninguém tem um RG igual a outra pessoa, porque aquele RG é algo único seu. É o único jeito que você tem de se expor para o mundo. Mesma coisa quando a gente pensa nas digitais, né? Todo mundo tem uma digital única. E a cultura é como se fosse a digital da organização. Podem existir EJs com culturas muito similares. Então, podem usar o mesmo conceito, podem ter um mesmo mascote, um rito muito similar, tudo mais. Só que todo mundo tem uma cultura única. A organização vai ter uma cultura única, porque ela é formada da história daquela EJ. E o mesmo é a estratégia. Cada EJ tem o seu próprio goal a seguir no ano, tem o seu próprio descobrimento a fazer, né, ao longo do ano como um todo. E é preciso seguir, né, esse goal de maneira única e exclusiva, porque é isso que transborda, é isso que transforma a EJ também em algo único. E aí a nossa terceira citação, né, desse estudo da Harvard diz o seguinte: a cultura expressa metas por meio de valores e crenças e guia a atividade por meio de premissas e normas compartilhadas pelo grupo. O que isso significa? Significa que a cultura, quando ela está bem alinhada e bem definida, ela vai expressar a meta por meio dos valores e crenças que vocês executam internamente dentro da EJ. E ela vai guiar a atividade por meio de premissas e normas compartilhadas pelo grupo. Ou seja, o que é norma básica, né? O que é indiscutível, o que é inegociável pelo grupo. E o grupo precisa ter regras não negociáveis, precisa ter metas não negociáveis,
porque é por meio dessas metas que vocês realmente atingirem o resultado que vocês tanto almejam, assim, ao final de um ciclo. E a cultura ela vai expressar essa meta, né, quando ela está bem alinhada com a estratégia. Então, um ponto bem importante ser trazido aqui. A cultura que existe na empresa júnior de vocês, ela já existe, independente de você tê-la identificado ou não. Então, muitos de vocês, às vezes, podem estar nessa pauta achando que, meu Deus, isso aqui não é para mim, eu não tenho cultura definida. Está falando de aspectos já muito avançados que não fazem sentido para a minha realidade. Mas você queira ou não, a sua EJ já tem uma cultura, porque a cultura está correlacionada com história. E a sua história, a história da sua EJ, ela já foi contada de alguma forma. Se é uma EJ que foi federada esse ano, você teve alguém que fundou essa EJ e que teve todo um processo para fundar ela. Se a sua EJ já é federada há mais de 5 anos, há mais de 10 anos, você passou por todo um processo, vocês têm um legado muito grande para contar, e essas pessoas que vieram antes de vocês construíram os pontos, os aspectos da EJ. E você pode, né, por meio desse histórico, identificar quais foram as características dessas pessoas que levaram a minha EJ a estar aqui hoje. E você vai perceber que quando você agrupa isso, as características elas são muito claras. Existe de fato uma unicidade, né, uma união assim desses aspectos internos da EJ de vocês. E é muito importante que você consiga reconhecer esses pontos fortes e fracos da cultura, da organização que vocês têm, para que você possa potencializar o que é muito bom e minimizar o que é muito ruim. Porque se você tem clareza da sua identidade, ou você tem clareza do seu aspecto, do que essa organização representa, de onde ela quer chegar, você vai conseguir realmente fortalecer as suas bases e garantir que ela tenha mais perenidade por mais tempo e aí tendo mais clareza mesmo do que vocês vão estar formando dentro da empresa júnior também. Então, voltando um pouquinho assim, né, para o termo, a gente já falou muito sobre o que é cultura, a gente já deixou isso muito tangível mesmo com práticas, mas acho que tem um conceito que é muito importante a gente entender, que depois de tudo isso que eu falei, o que é de fato a cultura, assim. E a cultura, ela nada mais é, né? Ela é um ponto, sim, muito macro, uma coisa muito intangível, né? Um conceito muito tangível. Mas depois de tudo isso que a gente viu agora, né, de todo esse conteúdo, a gente percebe que a cultura, ela está correlacionada ao senso de pertencimento. Então, é você se sentir pertencente a algo, é você se sentir pertencente àquela coisa, àquela causa, àquele objetivo e àquele grupo. E quando você se sente pertencido, você se envolve emocionalmente com essa causa. Então, você começa a correlacionar os seus sentimentos com o que está sendo dito aqui, com as histórias que estão sendo contadas dentro dessa organização, e você quer também contar histórias dentro dessa organização, porque você está emocionalmente envolvido. E, por fim, o quarto ponto, depois que você se envolve emocionalmente com a causa, você vai começar a se engajar com os objetivos da organização. Então, hoje, se você não está engajado com a sua empresa júnior, se você não entende o porquê das suas metas, se você não entende o porquê que vocês fazem hoje, isso é muito provável porque você não está se sentindo pertencente. E se você não está se sentindo pertencente, é porque talvez a sua cultura não esteja bem estabelecida ou você ainda não tenha entendido ela de fato. E aí é muito importante que vocês tenham isso muito claro para que todo mundo, todo grupo, né, de EJs que estão aqui, vocês realmente sejam engajados com os objetivos que a sua organização tem, com o sonho que essa organização tem, com a missão que essa organização tem, e por que ela existe e por que ela está aqui, né? Qual a transformação que ela quer causar dentro do seu ecossistema também. E aí, trazendo uma outra visão, né? E essa visão aqui é compartilhada pela Target Teal, a cultura, né? Ela é o nosso jeito de pensar, que influencia o nosso jeito de fazer e que, por sua vez, se reflete no nosso jeito de pensar. Ou seja, é um círculo, né, um infinito, um símbolo do infinito praticamente. Então, as crenças, né, esse jeito de pensar, esse senso de pertencimento, esse entendimento do que nos faz único, eles nos leva a ter ação, a executar algo. E essa soma dessas ações, né, que a gente tem aqui dentro, elas nos leva a ter resultados. Então, e esses resultados, no fim, eles nos levam a fortalecer as nossas crenças. Ou seja, se hoje os resultados de vocês estão fortes, muito provavelmente porque vocês tiveram crença naquilo que vocês confiam, naquilo que vocês têm clareza da estratégia de vocês, que levou vocês a agirem e essa ação levou a ter resultado. E tendo os resultados, vocês voltam a acreditar. E aí essa crença vai voltar a fazer com que vocês tenham ação, que vai voltar a ter mais resultados.
e assim por diante. Então, é um ciclo, né? Um ciclo virtuoso, um ciclo positivo. E o mesmo cabe, né, para as EJs, para as organizações, que estão com dificuldade de ter bons resultados. Muito provavelmente esse resultado não está vindo porque você não tem as crenças bem definidas, ou se você tem, você não está seguindo elas de fato, a organização está seguindo de fato, as pessoas que estão dentro da organização não entendem como agir daquela forma. Ou a cultura não está correlacionada com a estratégia, que foi o segundo ponto que a gente conversou aqui, que a cultura precisa estar correlacionada com a estratégia. E aí, se você não tem essa crença forte, a ação ela não vai ser gerada. E se a ação não é gerada, o resultado não vem. O problema de vocês também pode estar na ação. Então, às vezes, vocês têm a crença muito bem estabelecida, mas vocês não conseguem transformar isso em execução. Então, precisa entender qual aspecto cultural está fazendo com que vocês não tenham essa execução sendo feita da melhor forma possível. E, por fim, vocês não conseguem, de novo, atingir seus resultados. Então, tudo isso, né, tudo o que vocês têm hoje, os aspectos, né, a forma como vocês chegam aqui hoje nesse evento, está correlacionado com esses três pilares, assim. E vocês precisam identificar esses três pilares e entender qual é o gargalo que existe hoje para vocês minimizar esse gap e também conseguir potencializar o que deu muito certo. Então, também identificar aquilo que está dando muito bom dentro desses três aspectos até agora. E aí, todo esse ponto essa parte, assim, né, da pauta, todo esse início, sim, essa forma geral, essa metade da pauta que eu quero trazer, basicamente o conceito por trás de tudo isso é que ter resultados constantes é parte de uma cultura forte. Então, hoje, né, eu olhei o portal BJ hoje de manhã, não sei se teve alguma mudança, mas a gente estava chegando aqui, né, com cerca de 41% da rede núcleo vertentes no verde. E o que fez esses 41% da rede núcleo vertentes estar no verde é porque a cultura de resultados constantes provavelmente está muito bem enraizada nessas EJs e está muito bem enraizado nessa parte, nessa parcela da rede. E o que a gente pode fazer para transformar mais a metade da rede? O que a gente pode fazer para transformar todo o resto, o outro percentual da rede, também ter uma cultura de resultados constantes? Porque você ter resultado constante, você entregar aquele pequeno pedaço de vivência empresarial para os membros, conseguir entregar aquele pequeno resultado, né, aquele pequeno passo para o Brasil empreendedor, significa que a cultura que vocês estão pré-estabelecendo dentro da EJ de vocês, ela é forte. E ela está correlacionada com a estratégia, ela está correlacionada com os goals que vocês definiram lá no início do ano, no final do ano passado, na verdade, quando vocês definiram as metas das EJs de vocês. E aí, se vocês não estão conseguindo ter essa execução, se vocês não estão conseguindo chegar nesse gol final, muito provavelmente vocês não estão conseguindo identificar qual é o gargalo e as crenças de vocês elas não estão muito bem estabelecidas. E aí, por fim, trazendo até um último estudo, né, que diz sobre isso, a Deloitte, né, que é uma consultoria, fez um estudo, né, também sobre cultura, e eles perceberam dentro desse estudo que existe uma forte correlação entre funcionários que alegam se sentir felizes e valorizados no trabalho e aqueles que dizem que sua empresa tem uma cultura forte. E aí eu até trago uma autorreflexão para vocês hoje. Enfim, eu não consigo ver vocês, não sei se está fazendo sentido a pauta, também não vejo o chat, não sei como que vocês estão comentando, mas queria que vocês refletissem, assim, hoje vocês se sentem felizes no trabalho de vocês? Se sentem valorizados no trabalho de vocês? Se sim, muito provavelmente porque a sua EJ está estabelecendo uma cultura forte. E se vocês não têm os conceitos básicos, os tangíveis, que é aquela esfera mais externa que eu falei lá no começo da EJ, muito provavelmente é porque vocês ainda não definiram, mas é porque existe, mas ainda não foi definido. E se hoje você está com essa dificuldade de se identificar com o seu trabalho, é porque o gargalo está na cultura. E a cultura ela é formada por pessoas e por histórias. E cada um aqui, né, tem uma parcela, né, de força, tem uma parcela de execução nessa cultura, e tem uma parcela de responsabilidade para garantir que ela seja forte. E ela vai ser forte, ela vai estar mostrando que ela está sendo forte se o resultado também está vindo. Então, se o farol verde está vindo, que é uma forma tangível, né? A gente fala de farol verde porque é uma forma fácil da gente contar a história da EJ de vocês, né, de uma maneira mais assertiva. A gente fala de meta porque é uma forma fácil de contar essa história, uma forma fácil de mostrar que ela está sendo atingida e que ela está sendo a maior história que ela poderia ser. E aí isso vai mostrar que, de fato, a cultura de vocês ela vai estar sendo forte ou não. E aí, bora de um exemplo. Então... É isso, desculpa, eu me perdi na pauta. Na verdade, um ponto aqui que eu quero trazer para finalizar essa última parte é que
a forma como a gente cria essa cultura, né? Eu falei várias coisas aqui do que a gente falou, do que a gente pode fazer, dei vários termos técnicos, vários estudos que compartilhei com vocês, enfim, né? Ficou até às vezes pode parecer, alguns podem achar que está um pouco coach, mas não é essa a pegada que eu queria trazer, é muito mais para vocês entenderem de maneira técnica, que a cultura é a base, né, que vai realmente transformar a J de vocês. Mas o ponto que eu quero trazer aqui agora no fim é que como que vocês então vão criar essa cultura se ela não está bem criada, se ela não está bem estabelecida? O primeiro passo para isso é por meio da liderança. Então, você cria cultura tendo uma liderança forte, uma liderança bem estabelecida dentro da organização. E quando eu falo de liderança, eu não estou falando apenas do cargo de diretoria, aquela liderança formal, assim, ou o cargo de gerência, enfim. Estou falando aqui que todo mundo dentro do Movimento Empresa Júnior é líder, faz parte do processo de liderança, né? E aí você cria cultura se a liderança está bem definida. Se todo mundo da EJ assume esse papel de líder, se todo mundo da EJ assume esse papel, né, como responsáveis mesmo dessa criação, desse fortalecimento da cultura. E também está correlacionado com coerência. Então, coerência é uma forma de você se portar, é uma forma de você estar realmente vivendo os valores que vocês estabelecem e vivendo, acima de tudo, os valores do movimento Empresa Júnior. Porque se vocês fazem parte do MJ, vocês fazem parte do MEG, vocês têm valores do movimento Empresa Júnior, vocês também têm, né, premissas a serem seguidas como parte do movimento Empresa Júnior. E aí, esses dois pontos, né, essa soma da liderança com a coerência, é a forma mais assertiva da gente criar cultura. E a cultura coerente é quando as respostas dessas perguntas aqui abaixo são semelhantes entre todas as pessoas que fazem parte da organização. E aí, o ponto, né? Quais são essas perguntas? O primeiro dela está correlacionado com o propósito. Então, por que a gente faz o que a gente faz hoje? Você precisa ter isso muito claro dentro da sua EJ, você precisa responder essa pergunta e vocês precisam que isso seja algo único, que todas as pessoas respondam algo similar. Segundo ponto é os princípios. Como que a gente faz o que a gente faz hoje? Qual é a maneira, qual é o sistema de gestão, qual é a execução, qual é o projeto, o produto que a gente vende que mostra que a gente faz o que a gente faz hoje. E por fim, a estratégia. O que a gente faz? O que fazemos? Qual o gol que a gente tem? Qual a meta a ser percorrida? Qual o ponto que a gente quer trabalhar? Se vocês não têm claro isso hoje, uma maneira simples de vocês terem é rodar um formulário dentro da EJ para que todo mundo responda isso. E aí, que nem eu fiz hoje no começo da pauta, perguntando para vocês o que torna vocês únicos, todo mundo respondeu um mente para mim e lá surgiram várias palavras que se a gente fosse unificar elas, a gente conseguiria chegar no conceito que abarcasse com certeza o que todo mundo ali estava falando. E a EJ de vocês precisa ter isso muito claro. A referência para isso é o do Grupo Angra Transformação Cultural, 2017. E, enfim, é outro artigo que vocês também podem olhar depois. Mas aí, vamos trazer um exemplo mais claro na prática sobre esse ponto que eu trouxe. E eu acho que o exemplo mais fácil de a gente falar sobre isso, né, de ter esses 3 pontos claros, que nada mais é do que um Golden Circle também, é o próprio propósito do Movimento Empresa Júnior. E é a cultura que a gente tem dentro do MEG, a cultura que nos faz ser único como movimento, que nos faz ser um movimento à parte de outros movimentos. Primeiro de tudo, a gente está aqui reunido por um propósito. A gente sabe por que a gente faz o que a gente faz. A gente faz isso porque a gente busca ter um Brasil empreendedor. E o Brasil empreendedor ele vai ser formado por meio da vivência empresarial, que é o que a gente possibilita dentro do movimento Empresa Júnior. A gente faz isso por meio, como fazemos, né? Potencializando o investimento em educação empreendedora. E o que é esse investimento em educação empreendedora? É por meio dos nossos projetos. Então, o faturamento que a gente tem hoje dos nossos projetos, ele é, de uma maneira indireta ou direta, na maior parte das vezes, reinvestido na educação empreendedora, nos membros e também na própria infraestrutura da universidade, a qual a gente faz parte. E é isso a forma como a gente faz. E o que a gente faz hoje é por meio da entrega de soluções de qualidade para o mercado. Então, é por meio da nossa execução, por meio dos nossos projetos e por meio do que a gente entrega e do que a gente quer entregar hoje. Então, de novo, remetendo ao que eu falei anteriormente, o farol verde da IJ de vocês, a meta da IJ de vocês que vocês estabeleceram no final do ano passado, é uma forma de vocês conseguirem tangibilizar toda essa história que vocês estão contando, toda essa cultura que vocês estão contando, por meio desse o quê, né? Por meio dessas soluções de qualidade que vocês estão entregando para o mercado. E aí, o que nos vai fazer ir mais longe hoje é ter uma cultura de resultado.
uma cultura de resultado constante, uma cultura de resultados do dia a dia. E é acordar durante a semana e lembrar o que vocês têm que fazer para que a EJ de vocês atinjam os resultados. E é relembrar que esse resultado está correlacionado com a cultura que vocês já vivenciam dentro do movimento Empreendedor Júnior, dentro do propósito que vocês hoje têm aqui dentro, que vocês têm um propósito compartilhado, que a gente tem isso como MEG. E aí, eu queria voltar até a pergunta que eu fiz lá no começo, até para a gente já encerrando a pauta, essa parte, né, antes da gente abrir para perguntas e tudo mais. Hoje, depois de tudo isso que eu falei, vocês têm clareza do que torna a sua EJ única? O que vai fazer ela se destacar frente a outras, mas o que vai fazer ela ter, né, a sua identidade bem estabelecida? Se vocês não têm essa resposta tão clara hoje, se a resposta de vocês é aquelas palavras que surgiram, né, então mais relacionada à conexão, à união e tudo mais, é porque hoje vocês ainda não têm muito claro o que faz a EJ de vocês ser única. E aí cabe, né, um momento, cabe essa reflexão e cabe aí, né, a execução de vocês fazerem aí a partir de segunda-feira, identificar o que faz o seu EJ ser único. Porque ter esse pontinho de trabalho é o que de fato vai fazer vocês irem mais longe. Então, gente, o que eu queria trazer hoje aqui nessa manhã de sábado é que vocês precisam inflamar a cultura da EJ de vocês. Vocês precisam colocar fogo nela. Vocês precisam mostrar que ela é realmente algo que incendeia todo o estado de Minas Gerais, toda a região do Núcleo Vertentes e que vai incendiar de maneira direta todo o Brasil também. Então, inflame a cultura da sua EJ, tenha orgulho dela e tenha ela alinhada com a sua estratégia, alinhada com os resultados constantes. E aí a pergunta, né, que eu quero deixar para vocês, depois de tantas perguntas, vamos juntos em busca do alto impacto da rede, de vertentes, do alto impacto da rede mineira, e, enfim, fazendo isso juntos, tendo muito claro o que nos torna único e o que nos torna, né, mais fortes também como organização e como rede. E era isso, então, o momento inicial, a pauta, e a gente tem um tempinho aí para tirar dúvidas. E eu fiz um mente também para ficar mais fácil meu diálogo com vocês. Então, vocês podem entrar aqui nesse código 1641 5707. E aí vocês vão poder ver as perguntas de todo mundo, caso tenham. E aí votar naquelas que vocês querem conversar mais. E aí, se surgirem perguntas, aí a gente pode conversar. Mas pessoal também que está aí como staff, se caso já tenha surgido algo antes, pode mandar aí para mim também, que a gente tem um tempinho para conversar. Boa, já surgiu uma aqui. Vou esperar mais um tempinho para ver se surge mais alguma. Surgiu uma segunda aqui também. Perfeito. Começar respondendo essa daqui, né? Então, primeiro, inclusive, gente, vocês podem votar também, tá? Naquela que vocês acham que faz mais sentido. E, enfim, a gente vai poder responder de acordo com isso. Mas a que foi mais votada aqui até agora é essa aqui, né? Então, como motivar os membros a ter essa cultura de liderança? Boa. Motivação, né? Para a gente fortalecer esse tipo de visão, né, de uma liderança de um grupo, é muito importante entender que a cultura ela precisa ser criada com toda a empresa júnior, com toda a organização. Então, não adianta nada, né, principalmente se estão nesse processo de criação, apenas a liderança, a diretoria formal ir criar a cultura sozinha e depois apresentar para a EJ. Porque isso vai mostrar que vocês não estão inserindo, né, os membros na construção em conjunta. Então, essa é uma primeira etapa. No caso de EJs que já tem uma cultura pré-estabelecida, é realmente empoderar com que as pessoas elas possam, né, ter esses momentos mais de liderança própria, assim, né? Então, por meio aí da execução de projetos, que você executar um projeto é uma forma de você ter uma liderança sendo estabelecida, por meio de gerenciamento de projetos, por meio, né, da definição de ritos em conjunto, e sempre tendo uma gestão muito transparente, assim, né, um empoderamento muito transparente. Acho que todos esses aspectos, né, tá muito relacionado realmente à rotina e rito que vocês colocam dentro da EJ,
que isso vai fortalecer muito com que os membros, de forma geral, se sintam parte, e se eles vão se sentir parte, eles vão se sentir donos, e se você já se sente dono, aí você já se sente líder mesmo, né, dessa organização como um todo. Então, recapitulando, construção em conjunto, sempre envolvendo as pessoas. Isso não significa que todos os momentos precisa ter todo mundo, tá? Sempre é importante ter convergência, e convergência é melhor feita em pequenos grupos, mas sempre tem que ter, né, uma escuta ativa de todo mundo. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, é a inserção de rito que estabeleça aí, né, essa possibilidade das pessoas conseguirem desenvolver a habilidade da liderança, estarem mais ativas nisso. E o terceiro ponto, nada mais é que é a execução de projeto. Então, execução de projeto, colocar a vivência empresarial na prática, já transforma a liderança, já forma a liderança de maneira assertiva, e isso vai motivar os membros a terem essa cultura de liderança. Beleza? Indo para a próxima. Como estimular todos a participarem da criação dos artefatos da cultura? Então, hino, mascote, palavras representativas. Boa. Isso aqui faz parte, eu não falei muito na pauta, né? Mas eu posso até mandar algumas referências para vocês pós-evento, assim, o pessoal compartilha com vocês. Está correlacionado com o design cultural, né? Então, existe uma metodologia por trás para você fazer todo um design cultural, que aí é toda a parte de você realmente conseguir desenhar, né? O que é esse hino, o que é esse mascote, todo o arquétipo que existe assim, dentro da organização. E você estimula a pessoa a participar, você cria um momento para isso, sim. Então, que nem eu falei até na resposta anterior, você ter um momento para construir a sua cultura, você precisa garantir que toda a EJ seja ouvida. Isso por meio de formulário, isso por meio de oficina de design em conjunto, por meio de facilitação, né, com os membros em conjunto para que eles desenhem isso, todos esses pontos de forma geral, e também dando a possibilidade para que as pessoas escolham esses artefatos, assim, né? Então, por meio de votação, por meio de discussão, porque são processos muito importantes que as pessoas que estão fazendo parte ali estejam envolvidas. Mais um ponto até que eu falei durante a pauta. Não se esqueçam que a cultura é um conjunto de histórias, né? Então, vocês têm que ouvir até as pessoas que fizeram parte anteriormente, assim, da organização de vocês, para entender até como que vocês chegam aqui hoje, assim. E aí, essa é uma forma de você estimular todo mundo a participar dessa construção. Show, vamos lá para a terceira, como estabelecer a cultura de forma efetiva. Cara, essa pergunta é muito boa, porque às vezes a gente faz todo esse processo e a gente chega, acha que está tudo pronto, assim, né? Todo esse processo de design. E não está tudo pronto, assim. A cultura, para ela ser bem estabelecida dentro de uma organização, ela precisa seguir rito, né? E ela precisa ter tempo. Então, que nem eu falei, a esfera mais interna, assim, né, do aspecto cultural que eu mostrei anteriormente, ela leva tempo, ela leva mais de um ano, pelo menos. E aí, para você estabelecer a cultura de forma efetiva, é você realmente forçar a organização a fazer isso até se adaptar. Então, as pessoas que constroem a cultura, por elas já terem viés, por elas já terem outros costumes, né? Nessa gestão específica, talvez não vão ser as pessoas que mais vão executar ela na prática. Mas a sucessão de vocês vai estar executando isso na prática e assim por diante. E aí você estabelece essa cultura realmente definindo esses ritos, né? Então, se forçando a sempre falar sobre os valores que foram criados, se forçando a sempre falar sobre as regras não negociáveis que vocês criam e estabelecendo isso dentro dos processos de vocês. Então, o processo seletivo da EJ vai ter que passar a ser construído com base nessa cultura. Então, vocês vão identificar os valores nas pessoas que vão estar fazendo esse processo seletivo. O processo eleitoral da EJ também precisa estar sendo feito com base nisso. Então, vocês precisam identificar se as pessoas que vão estar assumindo esses cargos de diretoria, elas vivenciam a cultura de fato. Porque se vocês começam a fazer esse processo sem ter essa base, né, esse momento assim, de análise cultural mesmo da pessoa, vocês vão estar começando a aceitar pessoas que não vão estar necessariamente alinhados e vocês vão criar um processo alinhado para isso. E aí a cultura ela vai se perdendo, ela vai se enfraquecendo aos poucos. Então, precisa sim estar bem alinhado. Isso não significa que vocês vão passar pessoas que só tenham esses valores na IJ. Não, a pessoa ela pode adquirir isso dentro da jornada dela também, mas precisa ter base, precisa ter construção relativa a isso, que aí a cultura ela vai se consolidando, né, ao longo do tempo. Então, não é só construir e deixar ela por lá. Você precisa ter esse momento também de estabilização. Show, acho que dá tempo de mais uma ou duas perguntas, tá bom, gente? Como fazer o novo membro ter senso de pertencimento? Boa. Acho que vou até talvez ser um pouco redundante, mas isso também está relacionado a rito, né? Então, o processo trainee, né, aquele processo inicial assim da pessoa dentro da EJ, precisa ser uma imersão cultural mesmo, assim. Então, a pessoa precisa entender muito o porquê que a EJ existe, qual é a missão da EJ, quais são os valores, quais são os ritos, quais são os projetos que ela vende,
por que que ela vende, o tipo de cliente. Tudo isso são aspectos que vão fazer com que o membro tenha senso de pertencimento, porque ele vai entender o porquê das coisas. Então, muitas das vezes as pessoas não têm senso de pertencimento porque elas não entendem o porquê que aquilo existe, por que que aquilo está ali. Então, é todo um processo mesmo que precisa ser feito para que vocês comecem a ter realmente entendimento sobre tudo isso que é executado, tudo isso que é colocado em prática. Então, esse novo membro ele vai ter senso de pertencimento se vocês realmente fizerem todo um processo de imersão cultural mesmo, de apresentar os ritos, de imergir a IJ nisso, e aí sim ele vai estar se sentindo dono e parte disso. E acho que a última pergunta, né? Como que a gente deve apresentar a cultura aos membros após a criação em conjunto? Tá, acho que essa aqui também acabei já respondendo um pouquinho, mas falando mais por cima, assim, recapitulando também, a gente apresenta a cultura aos membros por meio dessa imersão cultural, né? Então, por meio de ritos ao longo do dia a dia, e quando eu falo rito, é tipo uma reunião. Se você vai fazer uma reunião diária, você já apresenta, tem um momento para falar sobre a cultura. Se você vai ter uma reunião geral, você apresenta, tem um momento só para falar sobre a cultura, né? Então, e esse momento de falar sobre a cultura não é sentar e falar, gente, hoje vamos falar sobre a nossa cultura. Não, é você criar dinâmicas, é criar momentos que você vai estar vivenciando aquela cultura de maneira intrínseca, assim, sabe? E relembrar que você está vivenciando a cultura de maneira intrínseca. É você dar feedback na EJ, né? Então, para uma pessoa, com base nos valores da EJ, assim, né? Com base nos valores, assim, da organização. E aí isso vai estar sendo apresentado, né? De maneira geral para todo mundo. Mas se for após a criação em conjunto, é que nem eu falei, inicialmente é um processo um pouco mais doloroso, um pouco mais difícil de implementação, porque as pessoas que estão na EJ, elas já estão com muitos vícios, né? Já estão com muitos vieses. Mas que, se vocês forem perseverantes ao longo do tempo, isso vai ser bem estabelecido. E aí, acho que essa última dúvida, né? Por onde começamos a criar um manual de cultura, que nem eu respondi anteriormente, está tudo relacionado com design cultural. Então, existem metodologias muito boas na internet, só vocês procurarem mesmo design cultural, vocês vão achar frameworks que ajudam vocês a construírem isso, né? Então, um processo aí de passo a passo. Eu comentei, posso mandar algumas coisas para vocês depois. Esse próprio PPT tem várias referências que vocês podem utilizar. E o manual de cultura é uma última etapa só. Manual você só faz no final, assim, porque tudo isso você precisa fazer um design anterior. Você precisa fazer todo um processo de construção, oficina de construção, definição desses valores, definição desses ritos, para vocês chegarem nesse passo final, que é o manual, que é um material que condensa tudo isso. Então, o manual de cultura é a última etapa, assim. Vocês precisam ter essas partes, assim, anteriores sendo feitas também. Show, gente? Não deu tempo de responder a última, eu posso responder depois, então, sobre distância. Na verdade, essa é muito boa, vou responder ela, na verdade, ela é muito boa. A distância que estamos vivendo atualmente impacta muito nossa cultura. Como lidar? Presencialmente seria mais fácil transparecer nossa cultura para novos membros. Essa pergunta é muito boa porque parece que as coisas mudam, né, no virtual. Mas, na verdade, é você entender que o meio virtual ele é diferente do presencial. Então, não é você adaptar o que você faria presencialmente no digital. Não, é você realmente criar o rito para o meio digital. O que é criar um rito para o meio digital? É entender qual plataforma você pode utilizar, como que o rito vai ser executado, como as pessoas vão se conectar, entendendo que são coisas diferentes. E aí sim, os ritos vão estar bem estabelecidos, mas nunca esquecendo realmente do que forma vocês serem únicos. Então, pô, vocês têm valores. Se vocês têm valores, continuem dando feedback, continuem transparecendo esses valores por meio, né, desses ritos, assim. Mas o principal ponto que eu digo aqui, né, para falar sobre isso, é realmente vocês entenderem que o digital é diferente do presencial. Então, seria diferente, vocês precisam construir com base no digital. Então, tirem o viés que vocês têm no presencial, como vocês fazem no presencial, deixem isso de lado e construa toda uma nova jornada de time, toda uma nova jornada e um sistema de gestão com base no digital. E entendendo que isso é o que vai ficar por muito tempo assim ainda, né? E aí vocês vão com certeza garantir que a cultura seja bem estabelecida. Show? Então, essas foram algumas das perguntas. Muito obrigado aí para quem participou. E aí, antes da gente fechar 100% a pauta, queria deixar para vocês só um último pontinho. Juro que é rápido, pessoal do evento, não vai estourar muito tempo. Mas queria deixar essa última pergunta para vocês. Qual o impacto do movimento Empresário Júnior no seu desenvolvimento? Isso está muito relacionado também com a cultura e com tudo que a gente fez, né? E tudo que a gente discutiu até agora. E a gente está fazendo, né, uma pesquisa de impacto a nível nacional com o Brasil Júnior. E a gente quer responder essa pergunta, né? A gente quer realmente entender até como que a cultura do movimento Brasil Júnior é formada hoje em dia. Então, eu vou pedir para vocês depois, não precisa ser agora, mas, enfim, no horário de almoço, né, janta e tudo mais, entrar nesse link aqui, então, bit.ly/coleta sudeste, e responderem essa pesquisa de impacto para a gente, que vai ajudar bastante a gente ter essa definição da melhor forma. Beleza? Então, guardem o link para vocês responderem mais tarde, para vocês contribuírem também para essa pesquisa.
E também não se esqueçam, né, de acessarem aí as mídias sociais da Brasil Júnior para entender um pouco mais de como estão aí os pontos, né, de forma nacional, como a gente está desenvolvendo o movimento Brasil Júnior a nível nacional e que nem eu falei, inflamar a cultura aí do Núcleo Vertentes, da Rede Vertentes, aí para todo o Brasil. Então, BJ no Insta, Futuro do MEG, o próprio Portal BJ, também o time BJ no Insta, que também é um bom manual de cultura. Aqui a gente fala muito sobre a cultura da Brasil Júnior. Então, se vocês quiserem ter uma referência para entender como funciona, pode ser uma boa. O Ened no Insta, que é o nosso evento nacional. E também o nosso podcast, BJCast, no Spotify. E lá já tem até alguns podcasts com outras EJs também falando sobre essas temáticas de cultura. Com certeza vai ajudar bastante vocês aí para completarem a pauta. Beleza? E depois também, se possível, eu vou pedir para o pessoal mandar o link aí para vocês responderem aí como foi essa pauta para a gente sempre melhorar as pautas do Brasil Júnior nos eventos. Fechou, galera? Mas era isso. Muito obrigado pelo tempinho e é isso, gente. A gente vai se encontrando.